Vamos na sequência do nosso programa, que está trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E o tema da nossa lição desta semana, lição de número 13, a última desse trimestre. Nós louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado e estamos com esse tema glorioso: a vigilância conserva pura a igreja. Amados, é muito importante voltarmos para o contexto da nossa lição e lembrar que durante todo esse trimestre estudamos sobre o retorno dos filhos de Israel do exílio nos dias de Esdras e Neemias. E o que mais o povo de Israel precisava era um despertamento espiritual. E nós observamos ao longo das lições que esse despertamento aconteceu. E aí hoje, após esse isolamento social, após esse, podemos dizer, esse período quase pós-pandemia, o que mais a igreja precisa? Nós estamos diante de uma situação que nos leva a refletir. E eu diria, sem dúvida alguma, após 4 ou 5 meses, 6 meses, em alguns casos, a igreja sem cultuar com liberdade, agora voltando aos poucos, nós presenciamos a necessidade de um despertamento espiritual. Assim como foi com Israel, que voltou do exílio e precisava um despertamento espiritual. E nós damos glória a Deus porque isso é possível acontecer, pois aconteceu nos dias de Esdras e Neemias. Deus mandou um grande despertamento espiritual e da mesma forma Deus vai fazer nos dias de hoje. Glória a Deus. E isso começa nas palavras de Esdras e Neemias, né? Isso começa exatamente com vigilância espiritual. As palavras do nosso comentarista da lição diz que vigilância é indispensável para o início e desenvolvimento do despertamento espiritual. Então, oremos para que isso aconteça. Mas, na tarde de hoje, é importante já começarmos esse comentário meditando sobre o que significa a vigilância, já que a vigilância é tão importante assim para manter a igreja pura nesse momento ante o arrebatamento da igreja. Então, amados, o que significa a vigilância? Nós já dissemos para vocês que nos voltamos para os episódios que cercaram a formação da denominada comunidade do segundo templo. É como nós tratamos Israel naquele período. Era uma comunidade do segundo templo. Você lembra que Deus usou o profeta Ageu e profetizou dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E a gente vai observar desde a oração do profeta Daniel na Babilônia até o segundo governo de Neemias. A gente observa que foram dias difíceis, não é? Mas ali a gente pode extrair lições a respeito de avivamento espiritual, a respeito de um despertamento. Como é que acontece? Como é que acontece o retorno da operação de Deus na vida do seu povo? E uma das questões que nós temos a observar é a vigilância espiritual. Nosso saudoso comentarista, pastor Eurico Berger, missionário, homem de Deus que muito ensinou aqui em nosso país, ele resolve na última lição desse trimestre falar exclusivamente sobre a vigilância. Seu papel no avivamento, sem fazer qualquer relação com os fatos históricos. Ele analisa o fato ao longo da lição bíblica. E aqui nós procuraremos, ainda que de forma sucinta, fazer uma relação da vigilância com aqueles fatos históricos, até porque estamos diante de um estudo
que é necessário fazer uma correlação, né? No início do trimestre, vimos todo o avivamento espiritual, até avivamentos espirituais ocorridos neste período, e que foram fundamentais para que a nação de Israel continuasse existindo, né? E viesse a ser a pátria-mãe do Messias, do Salvador. Era o objetivo de todo este processo, Deus tinha um plano, e iniciou-se com a oração do profeta Daniel. Estou voltando, né, na história para que possamos seguir um caminho. Tudo começou com aquela oração de Daniel no capítulo 9. Israel está no cativeiro. Só para lembrar você as 3 lições que estudamos. Daniel está no cativeiro babilônico. De repente, Deus desperta Daniel para orar. Porque até isso é Deus quem faz. Às vezes nós convocamos o povo para oração. Às vezes nós pedimos ao povo para orar. Mas quando é Deus que desperta o povo para orar, a coisa é bem diferente. E você lembra, nas primeiras lições que estudamos, Daniel foi despertado para buscar o Senhor ainda lá no cativeiro babilônico. Quando este viu que estavam se completando os 70 anos no cativeiro, e ao ler a palavra de Deus, ele descobre que já era tempo do povo voltar para a sua terra. Note-se, pois, que Daniel estava vigilante. Estava no cativeiro, estava sofrendo, mas estava orando e estava lendo a palavra. Durante todos os 70 anos em que estava ali na Babilônia. Jamais Daniel se esqueceu da profecia bíblica, né? Ele estava lendo a profecia de Jeremias e decidiu se manter fiel ao Senhor desde o início, porque aguardava o cumprimento daquela palavra, aguardava a libertação do seu povo após o tempo previsto pelo Senhor. E, amados, nós vamos ver aí que já desde o início a vigilância ela é muito importante. Ela apresenta-se aqui como uma atitude que revela a um só tempo 3 virtudes bíblicas maravilhosas que nós podíamos chamar de fé, esperança e amor. Em Daniel, eu encontro essas 3 virtudes: fé, esperança e amor. Ele teve fé, ele creu na palavra de Deus, mas ele também manteve firme a sua esperança. Esperança, no grego, elpis, expectativa favorável e confiante. Quem tem esperança sempre está com essa expectativa favorável e confiante. E Daniel manteve a sua esperança, mas também o seu amor a Deus, amor à sua terra, à sua pátria, ao seu povo. A vigilância que nós queremos destacar aqui é resultado direto da fé. Por confiarmos em Deus, na sua palavra, ficamos atentos para não desagradar o Senhor e podemos usufruir as suas promessas que nós esperamos, não é, que se cumpram. Sendo o resultado da fé, a vigilância é uma atitude que tem por consequência a esperança. Pois quem vigia, quem fica atento por causa da confiança nas promessas de Deus, começa a aguardar o cumprimento da promessa, a se guiar conforme essa esperança que, inclusive, motiva o crente à santificação. 1 de João 3,3, o apóstolo diz: quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então você tem esperança, você vigia, você confia nas promessas de Deus e ao mesmo tempo vai se purificando nessa esperança gloriosa da vinda do Senhor. Por fim, a vigilância, ao motivar a esperança, faz com que se tenha uma decisão firme de agradar a Deus, de guardar a sua palavra, né? E essa decisão nada mais é que a expressão do amor a Deus. Pois o próprio Senhor Jesus disse que quem ama ao Senhor, quem o ama, guarda a sua palavra. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Então, meus amados, ao desenvolver essas 3 virtudes da Bíblia, fé, esperança e amor, que são hábitos que adquirimos por força da ação direta, eu diria, do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, nós não temos essas virtudes maravilhosas em nós. E é uma espécie de cotidiano, né? Estabelecido pelo Senhor em
nas novas criaturas que somos, pessoas transformadas, o Espírito Santo faz esta obra gloriosa, e aí a evidência nos aproxima cada vez mais do Senhor, e isso produz avivamento espiritual em nós, isso produz despertamento, né? Como já vimos ao longo desse estudo, tem em uma das suas facetas precisamente o aumento da intensidade em nossa comunhão com Deus. À medida que você busca Deus, você mantém a sua fé, você mantém a sua esperança, você mantém o seu amor com a ajuda do Espírito Santo. E isso vai lhe ajudando a perseverar no sofrimento, no cativeiro, no isolamento, nas dificuldades da vida. Isso lhe ajuda também, né, para um despertamento espiritual, para um avivamento espiritual. Veja que tudo começa com Daniel orando, buscando, crendo, esperando. Isso vai lhe levando a uma vigilância, a uma expectativa. Quando o povo volta do exílio, volta do cativeiro, nós percebemos que isso também foi que levou o povo a um despertamento espiritual. Então, quando o Senhor Jesus profere o seu sermão profético, escatológico, Jesus conclui com severas advertências a respeito da vigilância. Em São Marcos, capítulo 13, versículo 32 a 37, nós encontramos que o Senhor Jesus está advertindo a sua igreja e ele está dizendo, olha, daquele dia e hora ninguém sabe. Então, o Senhor Jesus nos chama à vigilância. Olhai, vigiai e orai. E ele diz, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, cada um o seu trabalho e mandasse ao porteiro que vigiasse. Jesus está ensinando sobre vigilância. Então ele vai usando aqui figuras, não é? Um homem partiu para fora da terra, deixou a sua casa, deu autoridade aos seus servos, cada um deu um trabalho e mandou que o porteiro ficasse atento, vigiando. Quem mais deve vigiar que um porteiro, né? Está ali atento para ver o que acontece. E Jesus diz, olha, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de improviso? Então não vos ache dormindo. E ele termina dizendo, as coisas que eu vos digo, eu digo a todos vocês, vigiem. Então Jesus está trazendo aqui um sermão escatológico e ao mesmo tempo ele chama a atenção da igreja agora, para os últimos dias, né? Para esse momento que nós estamos vivendo. E ele demonstra assim que a perseverança que se exige para a vitória, para as forças do mal, né, nesses últimos dias, necessita, acima de tudo, de vigilância, necessita de estarmos atentos, aguardando o Senhor, esperando, com fé, né, com esperança, com amor, mas, acima de tudo, mantendo esse fogo aceso, esse avivamento do Espírito em nossas vidas. Por isso, Jesus foi tão enfático ao dizer, as coisas que eu vos digo, eu digo a todos, vigiai, não é? Vigiai. Mas o que é vigiar? Primeira parte desse estudo, eu gostaria que você me acompanhasse para entender o que significa essa palavra vigiar nas palavras de Jesus. O dicionário House, da língua portuguesa, diz que vigiar tem diversos significados. Mas todos eles devem ser enfrentados para que entendamos o que o Senhor Jesus tinha a dizer quando ele fala sobre vigilância. Vigiar é observar com atenção, estar atento. Vigiar também é observar secreta ou ocultamente, é espreitar, é espionar. Isso tudo é vigiar. Cuidar com atenção, olhar, velar, fiscalizar, controlar, verificar,
permanecer atento, permanecer alerta, despertado, ficar como sentinela, como guarda, como atalaia. Então, biblicamente falando, vigiar isso e muito mais. Em primeiro lugar, vigiar é observar com atenção, é estar atento ao que vai acontecer. É isso que o Senhor Jesus passou para nós. Vigiem, fiquem atentos, fiquem com atenção, não fiquem desligados, como se nada fosse acontecer. Por isso eu iniciei essa palestra dizendo que fez Daniel, que fez o povo de Deus na antiga aliança, saírem do cativeiro, voltar à sua terra, passar por um despertamento, é que eles mantiveram firme a fé, a esperança e o amor. E essa mensagem também ela é neotestamentária, está no Novo Testamento. É para nós hoje. Então vigiem, observem. Quem vigia, observa com atenção. Quem vigia está sempre atento. O Senhor nos revela aqui que irá acontecer para os crentes algo glorioso, que é o arrebatamento. E que os crentes precisam ser observadores de tudo que estará acontecendo à sua volta. A fim de que com olhos espirituais identifiquem, detectem, possam detectar os acontecimentos ou nos acontecimentos do dia a dia, a iminência, a proximidade da sua volta gloriosa. Quando ele diz vigiem, ele está dizendo, fiquem observando, fiquem com atenção, fiquem atentos, olhando, vendo, detectando através dos acontecimentos, porque ele não deixou claro sinais para a primeira fase da sua segunda vinda. Ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Se Jesus tivesse deixado definida a hora, o dia da sua vinda, muita gente ia brincar. Ora, sem saber o dia e a hora, tem muita gente facilitando. Imagine se Jesus tivesse deixado datado o dia e a hora da sua vida. Alguém ia dizer, quando faltar um dia, aí eu vou me preparar para aguardar Jesus. Muitos iam morrer e iam perder a salvação. Jesus deixou, então, uma incógnita. Vocês vigiem. Tenham atenção, estejam atentos, observem os sinais, os acontecimentos. É por isso que não podemos concordar com aqueles que defendem que os crentes devem viver separados dos demais, enclausurados, separados completamente da comunidade, alienados a respeito do que acontece à sua volta. Não é preciso isso. Pelo contrário, Jesus orou e disse, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você tem que estar no mundo, no contexto, observando, vendo, analisando, para que possamos entender o que está acontecendo à nossa volta. O crente deve ser uma pessoa bem informada, que tenha conhecimento do que se passa na sua vizinhança, no seu local de trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. Há crentes que estão meio desligados, deixando que o tempo passe, que a vida leve, sem se aperceber do momento que estamos vivendo. Jesus disse, vigie, preste atenção, observe, detecte a proximidade, a iminência da minha vinda, vendo o que está acontecendo ao seu redor. O crente deve ser essa pessoa que tenha conhecimento de tudo o que está acontecendo, porque só assim poderá cumprir a ordem de Jesus, que é a de vigiar. Vigiem! Ou seja, esteja atento com as coisas que estão acontecendo. Jesus mesmo jamais foi uma pessoa alienada. Não, Jesus estava bem informado a respeito dos fatos e deles, dos pecadores, dos fariseus, ele se aproximava, e aproveitava momentos para pregar a palavra. Quando houve aquela fatalidade lá da queda da torre de Siloé, morreram 18 homens, Jesus se aproximou, foi lá observar aquele acidente e pregou para todos que ali estavam, dizendo, olha,
assim como aconteceu com esses, se vocês não se arrependerem, vai acontecer da mesma forma. Eles foram pegos de surpresa. E quem não se arrepender e não vigiar, também pode ser pego de surpresa, perder a sua salvação. Então Jesus observava os fatos, os acontecimentos e estava ligado, né? Jesus estava ligado, acompanhando o que estava acontecendo ao seu redor. Jesus não foi uma pessoa alienada. Em termos de avivamento espiritual, torna-se necessário que o crente tenha o devido discernimento do que está acontecendo, o que está ocorrendo no mundo. Nesse sentido, para recorrer ao Senhor, para ter discernimento, para buscar mais a Deus, para pedir que Deus tome providência, né, das coisas, para que o Senhor cumpra mais depressa as suas promessas. Então, por isso, Jesus disse: vigiai, estejam atentos. Foi o que fez Daniel. Daniel estava no cativeiro, mas não estava alienado. Daniel notou que se aproximavam os 70 anos do cativeiro. Esdras, quando entendeu que devia ir para Jerusalém, ou ainda Neemias, quando também entendeu que deveria promover a reconstrução de Jerusalém, eles não ficaram parados, alienados, não, eles procuraram fazer alguma coisa. Orar, ler a palavra, as promessas de Deus, vigiando ali atento. E Deus foi criando os caminhos, abrindo as portas. Todos esses homens estavam cientes das circunstâncias que os cercavam, né? E eles buscavam ao Senhor para Deus agir. Quem não vigia, quem não está atento, quem não está ligado, quem não está detectando o que está acontecendo, então fica fácil de ser enganado pelo inimigo. Não se prepara para o que pode acontecer iminentemente, de repente, porque ele não está acompanhando os fatos. Em segundo lugar, vigiar, nas palavras de Jesus, em segundo lugar, significa observar secreta ou ocultamente. Espreitar, espionar. Era o que Jesus estava dizendo. Vigie, minha gente, fique aí, observando secretamente, ocultamente. Acompanhe, espreite, fique espionando. Né? O crente deve ser alguém que tenha discernimento, que possa ver além da superficialidade, que investiga o lado espiritual dos acontecimentos. As coisas estão acontecendo, mas quem vigia, ele vai observando, analisando as coisas no aspecto espiritual, porque o crente tem a mente de Cristo. Está lá 1 Coríntios 2:16. Vós tendes a mente de Cristo. Ou seja, você tem acesso às profundidades da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como diz lá em Romanos 11:33. Portanto, em comunhão com o Senhor, devemos observar os acontecimentos, sempre pelo ponto de vista espiritual, para sabermos quão próximo está a vinda do Senhor. O crente também tem de ter o discernimento para identificar as astutas ciladas do diabo. Se você não vigia, se você não está sempre com esse olhar de detectar as coisas, de inspecionar, você não vai identificar as astutas ciladas do diabo. Para isso devemos fazer como Esdras. O caminho para Jerusalém, ele orou, ele jejuou e sentiu a mão de Deus sobre ele. Glória a Deus. Só assim ele pôde chegar ao destino, apesar das astutas ciladas dos inimigos que se levantaram. Né? Olha quanta investida Esdras, Neemias enfrentaram para chegar à restauração, à reconstrução, para se cumprir aquela promessa de Deus. Mas eles não ficaram assim alheios, alienados, esperando, né? Deitado numa rede, cantando a igreja Cristo levou. Não, ficaram atentos, ficaram vigiando e Deus foi desenrolando o mistério. Né? Glória a Deus. Faz-se necessário que sejamos homens espirituais, pessoas que têm o Espírito Santo, né? Que recebe revelação de Deus a respeito das suas profundezas, que discerne as coisas de Deus. Nesse tempo que vivemos,
É isso que Jesus nos ensinou. A parábola das 10 virgens nada mais é que a continuidade dessa parábola que Jesus conta. Um ensino sobre vigilância. Aliás, a vitória sobre o maligno depende do crente estar sempre vigiando, buscando, né? Buscando a presença de Deus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. João disse, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Portanto, irmãos, nesse momento que estamos vivendo, receba essa palavra de Deus e guarde no seu coração. Você tem fé, você tem confiança em Deus. E essa é a vitória que vence o mundo. É a confiança em Deus. Confie em Deus. Não confie no que dizem os jornalistas. Tem crente que está confiando mais no jornal da Globo do que confiando no que a palavra de Deus diz. Pelo amor de Deus, onde é que está a sua fé? Essa é a vitória que vence o mundo. Não é o Jornal Nacional, não. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé. Porque maior é o que está conosco. Glória a Deus. Então, amados, vamos continuar confiando no Senhor, vigiando, sendo pessoas espirituais. Isso vai nos levar à intimidade com o Senhor. Vamos ser mais íntimos do Senhor. Vamos ter mais disciplina espiritual. Isso vai nos levar a uma vida de maior santidade, visto que o Espírito Santo, ele vai aumentando a nossa comunhão com Deus, e assim nós vamos andando no Espírito, vamos vencendo, e vai se cumprir aquela palavra lá de Paulo aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, vivendo uma vida dominada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, aí você vai ter intimidade com o Senhor, você vai ter revelações do Senhor, e o Senhor vai lhe ajudando. Daniel tinha 70 anos de fidelidade ao Senhor. Não é fácil. 70 anos de fidelidade ao Senhor e queria, sobretudo, a remissão do seu povo. Queria que o povo de Deus saísse do cativeiro. Queria não só o cumprimento da profecia, do retorno, mas a redenção, o avivamento, a restauração, o sacerdócio, a vitória do povo de Deus. Por isso ele estava vigilante, vigiando em oração, vigiando com respeito às promessas de Deus e mantendo a sua fé, a sua esperança, o seu amor. Não era diferente nos dias de Esdras, de Neemias. Eles enxergavam assim, além do plano puramente terreno. Pense que Esdras e Neemias estavam preocupados apenas em restaurar o altar, restaurar o templo, restaurar os muros da cidade, restaurar a cidade. Não, o projeto ali não era um projeto humano. Claro que precisavam do altar para cultuar, precisavam do templo para adorar, precisavam do muro para se proteger, precisavam da cidade onde iam habitar. Mas eles contemplavam um plano mais excelente, um plano espiritual, um projeto de eternidade, propósitos divinos. Glória a Deus. Deus tinha propósito daquilo tudo ali, milimetricamente. Deus estava agindo através daqueles homens. Glória a Deus. E eles foram restaurando o altar, o templo, a cidade, os muros, porque era dali que ia vir o Salvador. Aquele que viria para salvar toda a humanidade. Vigiai isso aí, você está atento naquilo que Deus está contando com você, naquilo que Deus quer fazer. Há muitas pessoas que não estão atentos para o que Deus quer fazer. E quando Jesus nos chama para vigiar, é estar atento, apercebido, glória a Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, observando secretamente, ocultamente, espreitando, espionando. Em terceiro lugar, vigiar, nas palavras de Jesus, é cuidar com atenção, é estar olhando,
está velando. O crente deve cuidar da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, da sua salvação, dos dons que Deus lhe deu. Isso é vigiar. Veja que na parábola das virgens, Jesus, quando demonstra, né, na sua parábola, na sua história com verdades morais e espirituais, Jesus disse que aquelas virgens insensatas, elas não cuidaram do óleo. O óleo ali representa os dons, representa os talentos, representa a vida espiritual. Elas não cuidaram. Por quê? Porque não estavam vigiando. Olha, a salvação é algo que tem de ser preservado. Salvação é algo que precisa ser cuidado. A Bíblia nos ensina, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? Perseverar é se manter firme, se manter vigiando. Glória a Deus, por várias vezes a palavra nos aconselha a conservarmos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, de obediência à palavra. Isso é vigilância, isso é perseverar. Aos Hebreus capítulo 3, versículo 6, está escrito que somente aqueles que conservam firmes a sua confiança e a glória da esperança até o fim é que podem dizer que são a casa de Deus e que são templo do Espírito Santo e que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Esses são os que vão ser arrebatados. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 é dito que o crente tem que manter conservado a sua vida. Aqueles que se conservam irrepreensíveis em todo o seu ser, espírito, alma e corpo. O espírito, onde está a sua fé, a sua consciência. A alma, onde estão os seus sentimentos, a sua motivação, sua vontade, sua volição. E o corpo, onde estão os membros, os órgãos do sentido. A Bíblia diz que precisamos manter irrepreensíveis espírito, alma e corpo. Para quê? Para a vinda do Senhor Jesus. Conservar-se, glória a Deus, preservar-se debaixo da potente mão de Deus para aguardar o momento do arrebatamento. Judas, verso 1, os crentes são chamados de queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Eu me alegro com essa expressão de Judas, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A nossa felicidade é que somos queridos do Pai e somos conservados por Jesus Cristo. Isso indica que somente aquele que se mantém em comunhão com o Senhor, que se submete ao seu senhorio, como a vara está ligada à videira, somente esses podem conservar-se na presença de Deus, conservar o amor de Deus, esperando na misericórdia de Deus, aguardando a vida eterna. Daí, amados, é que acontecem os avivamentos espirituais. O avivamento espiritual ocorrido no período da formação da comunidade do segundo templo, como nós chamamos, e outros estudiosos da Bíblia chamam aquele grupo de Esdras e Neemias, a comunidade do segundo templo, a comunidade que esperava a glória maior que Ageu profetizou. Os avivamentos espirituais que aconteceram naquela comunidade foram iniciados assim, com homens que cuidaram de suas vidas espirituais, que estavam atentos para as circunstâncias que aconteciam ao seu redor, estavam vigiando, e aconteceu o avivamento. Daniel, Zorobabel, Jesua, que é Josué, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, eram homens que pautaram suas vidas na separação do pecado, na conservação da sua confiança em Deus, da glória, da esperança de Deus. Vai se cumprir, Deus vai fazer, Deus prometeu, Deus é fiel. Por isso eles conseguiram levar o povo a um despertamento espiritual, a reconstrução de uma sociedade sem perder a identidade como povo de Deus. E assim
aconteceu naqueles dias, e o que está escrito na palavra de Deus é para aviso nosso, disse o apóstolo Paulo. Se aconteceu nos dias de Esdras e Neemias, se aconteceu na comunidade do segundo templo, pode acontecer com a igreja dos dias atuais. Verdade é que não eram homens perfeitos, não eram. Eram seres humanos, mas o Senhor, conhecendo as suas estruturas, que a Bíblia diz no Salmo 103, 14, diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. O Senhor, conhecendo, ajudou a cada um deles, de forma que eles não desanimassem, não perdessem o propósito divino, mas estivessem ali atentos, vigiando, com fé, com esperança, com amor, buscando auxílio de Deus. Assim eles foram vencendo, até que se chegou ao segundo templo. O despertamento aconteceu. Primeiro Deus despertou a Daniel, depois despertou a Esdras, despertou a Neemias, despertou a Ageu, despertou Zacarias, foi levantando profetas e despertou o povo de uma forma geral. Amados, aqui está um exemplo para nós outros. Aqui está um exemplo para nós acreditarmos que Deus é Deus e que Deus pode fazer. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca o seu amor. O que o Senhor nos mostra através da sua palavra é para exemplo da igreja dos dias atuais. Pastor, e quais são as características de uma igreja que vigia? Quais são? Olha, aqui na parábola das 10 virgens, elas tinham a obrigação de estarem devidamente preparadas, aguardando o noivo. Assim também todos que professam o Senhor Jesus devem estar prontos para recebê-lo quanto do seu regresso. O que é uma igreja vigilante? É uma igreja que vive em prudência, uma igreja prudente. Diversas mensagens foram proferidas pelo Senhor Jesus, seus discípulos, com o intuito de demonstrar a necessidade da prudência. O ladrão não avisa a hora da noite em que vai arrombar a porta. O Senhor viajou para uma cidade, disse que ia voltar, mas não deixou dito o dia, nem o momento. Então, prudência, vigilância. Vigilância. Então, o Senhor pede que vigiemos para não sermos pegos de surpresa. Ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não dá tempo, no momento de um relâmpago, alguém se preparar para se proteger, para mudar de ambiente. Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo falar. Vai ser muito rápido. Não vai dar tempo. Paulo disse, será no momento. A expressão ali no momento no grego é num átimo de tempo. Átimo de tempo foi a menor partícula de tempo que o apóstolo encontrou para descrever o tempo do arrebatamento. Vai ser muito rápido. Então, o que é uma igreja que vigia? É uma igreja que está sempre atenta, Uma igreja prudente, vigilante. Em segundo lugar, uma igreja que vive em perseverança, uma igreja que persevera. Paulo, a referir-se à bendita esperança da igreja, ele disse, aguardando a bem-aventurada esperança. O termo aqui, aguardando, é a tradução da palavra grega pronderomai, que significa dar boas-vindas. Está sempre pronto, esperando para dar boas-vindas à chegada do rei. Esperar a chegada da sua majestade. Era essa expressão que os gregos usavam quando a sala estava pronta e a qualquer momento a majestade, o rei, ia entrar. Então eles usavam a expressão pronderomai. Esteja atento, aguardando, em expectativa. Paulo usa essa expressão para a igreja dos últimos dias. Para vocês têm que estarem pronderomai. Atentos, de pé, na expectativa. Porque de repente o rei vai chegar. De repente o rei vai entrar. E quando sua majestade entrar, aí não dá mais tempo de se preparar. Tem que tudo já estar pronto. Nessa expressão verbal fica aqui apontada contínua atitude de expectação. Cada dia temos que estar uma contínua atitude de expectativa.
ao termos essa esperança gloriosa, aí nós nos fortalecemos, nós nos tornamos mais pacientes, né? Como disse o apóstolo Tiago, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. São Tiago 5, 7, 8. Quando você espera a vinda do Senhor, quando você vigia, quando você persevera, isso lhe dá até mais paciência. Isso fortalece mais seu coração. Por que é que tem muito crente que está fraco? Porque eles perderam essa vigilância, perderam essa expectativa gloriosa, perderam essa prudência. A igreja que vive em anelo pela volta de Cristo se fortalece, né? Se fortalece. Assim como em nossos dias, toda noiva, né? Ela possui uma grande expectativa em relação ao seu casamento, né? Eu já celebrei dezenas e centenas de casamentos, e cada casamento eu observo a expectativa, né? O encontro da noiva com o noivo. Há um romantismo em torno disso aí, né? Todo mundo está em alerta, né? Especialmente quando aquela música começa a tocar, né? O coração do noivo pulsa forte, o coração da noiva, os presentes, os convidados, todos de pé. É mais ou menos assim que Jesus disse que deve estar a igreja nos dias atuais, em plena expectativa. Oh, glória a Deus! O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem ama a vinda do Senhor também diga, vem. Paulo disse, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor está aguardando, está prudentemente esperando, vigiando. Uma igreja que vigia, ela vive em santidade, vive buscando ao Senhor, né? Firme, seguindo a paz com todos, como disse o escritor aos Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, amados, esforcemos-nos, sejamos vigilantes, tenhamos uma vida de oração, de santidade, cheia do Espírito Santo, com o verdadeiro e genuíno amor de Deus em nosso coração, buscando fidelidade, lealdade ao Senhor, sabendo que você é um querido de Deus, uma querida de Deus, e que Jesus é quem lhe conserva, é quem me conserva na sua presença, e que quem tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Não nos deixemos perturbar pela apostasia daqueles que estão se deixando enganar pelo inimigo, dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Isso tudo está acontecendo ao nosso redor. Doutrina de demônios e espíritos enganadores. Mas você que tem essa expectativa gloriosa, você que é consciente da promessa da palavra de Deus, nunca perca de vista a razão da sua fé. E qual é a razão da nossa fé, pastor? É a vida eterna, é o céu, é a vinda gloriosa de Jesus, é viver para sempre com o Senhor. Então que Deus nos ajude, que possamos estar alerta, vigilantes, como o Senhor Jesus disse na parábola, né? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram a encontrar-se com o noivo. É assim que Jesus quer a sua igreja, vigilante, em expectativa, né? Veja que aqui 5 delas foram chamadas de insensatas. Por que insensatas? Porque não se prepararam, porque não vigiaram, porque não estavam em expectativa, porque não estavam em vigilância. Mas as que levaram óleo nas suas vasilhas estavam lá atentas, né? Estavam lá esperando. E à meia-noite, meia-noite marca o final de um dia e o início de outro. Meia-noite. Meia-noite indica que a noite para uns está terminando, para outros está começando um novo dia. A noite, meia-noite. Glória a Deus. Fuso horário do mundo, há lugares que há uma diferença de 12 horas. Quando termina o dia para uns, para outros está amanhecendo.
Jesus está dizendo meia-noite. Meia-noite, normalmente, as feras se soltam nos campos. É tempo de feras ferozes saírem dos seus covis para atacar as presas. Meia-noite. Meia-noite também é um momento de sonolência. A maioria das pessoas, meia-noite, estão dormindo, estão desapercebidas. Aí Jesus conta a parábola e diz: à meia-noite ouviu-se um grito. Na vez meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então aquelas noivas todas se acordaram, pegaram suas candeias. Mas ali está a diferença de quem vigia e quem não vigia. Quando as insensatas pegaram as suas candeias, descobriram que elas não tinham vigiado, que elas não eram prudentes, que elas não estavam atentas, deixaram o azeite se acabar e deram um grito. Disseram: olha, dai-nos um pouco do vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Mas por que não cuidaram do azeite? Por que não vigiaram? Por que não foram prudentes? Por que não perseveraram mantendo aquele óleo? As prudentes responderam: não, pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar. Vão comprar. Essa expressão "vão comprar", há uma expressão nos arraiais pentecostais, né, que diz assim: vai pagar preço. Paga preço. Porque não se compra com dinheiro esse óleo. Não se vende no supermercado. Vai comprar aqui, vai pagar preço, vai orar, vai jejuar. Esdras já orava, já jejuava, já buscava. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai ler Bíblia. Vai cultuar a Deus. Tu quer ficar o dia todinho só em redes sociais? Quer ficar o dia todinho nas novelas? E quer ter a candeia cheia de azeite? Vai orar, vai buscar Deus. Vai ler Bíblia. Eita Jesus. Saindo elas para comprar, o noivo chegou. Eita Jesus. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Foram para a festa. E a Bíblia, nesse versículo 10, termina com uma frase das mais tristes da Bíblia. Dizia: a porta se fechou. A porta se fechou. Amados, um dia a porta vai se fechar. Vai abrir, quem estiver vigiando vai entrar e depois vai fechar. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, essa palavra de Deus possa entrar no meu e no seu coração. Possa produzir um despertamento espiritual. Um avivamento espiritual. Um processo de expectativa, de vigilância, de prudência para aguardar a vinda gloriosa do Senhor Jesus.